Então vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente e conectar os nossos corações com Deus, com a fonte criadora de tudo que é. Que quando estivermos conectando os nossos corações, nós possamos nos sentir parte de um, que nós possamos nos sentir pertencente a um todo, que nós possamos sentir verdadeiramente o amor incondicional que brota da fonte e que está presente em cada um de nós. Que nós possamos entrar em contato com a nossa centelha divina, nossa centelha mais bonita, a nossa essência, que nós possamos acessá-la e que nós possamos, através da expressão dessa centelha divina, possamos expressar esse amor, esse carinho para todos os nossos entes queridos, para todos aqueles que precisam de uma palavra amiga, para todos aqueles que precisam de um abraço no momento de dificuldade. Que nós possamos pegar todo esse amor e que nós possamos espalhar como uma fonte de água corrente e infinita que brota dos nossos corações e que se espalham pelo todo. Obrigado, Divino Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, mais um dia, realizando este lindo trabalho, que nós possamos estar conectados, todos juntos, em um só coração. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Lenice. Boa noite, mãe. Boa noite, Nelinho, Simone. Boa noite a todos. Simone entrou também. Boa noite. Boa noite, gente. Ó, a página de hoje, ela é do livro, né? Apaixone-se por Você, do Vanderlei de Oliveira. Capítulo 47. Vigie suas crenças. Algumas crenças que podem levar você à depressão. Aí lembrando, gente, que eu sempre tomo cuidado para falar disso, né? Não é pra gente ir fazendo um checklist, assim, mas é bom a gente estar vigiando, né? E tá se olhando para ver se a gente vê se a gente se encaixa ou não. Mas não no sentido de ficar remoendo aquilo, ficar, ai, nossa, vou desenvolver depressão. Não é isso. É no sentido da gente estar buscando uma melhora, né? A cada dia um pouquinho. Uma coisa que você trouxe interessante uma vez é que não é um checklist para ver tudo que você se encaixa, né? É só um alerta ali. Você não pode ficar fazendo um checklist lá, ó, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho. Isso aí, exatamente. Porque senão vira uma coisa adoecedora, que era para ser legal. Isso aí. Então, ele coloca alguns itens, né? Ficar ressentido com o passado, ser ansioso com relação ao futuro, ter apetite pelo que você não vê, sentir insatisfação com o que vê, sentir culpa, ter a necessidade de acertar sempre, esquentar a cabeça porque a vida está difícil, ter de ser forte, ter de ser sempre agradável com todos, ter de ser rápido, estar ocupado o tempo todo, ter de ser perfeito, não poder ser feliz sozinho, um problema que não tem solução, uma dificuldade que é insuperável. Vigie suas crenças, cuide-se e comece a mudar seus programas mentais e seus hábitos em seu próprio favor. Essas mudanças são possíveis e trarão uma vida mais otimista de você mesmo e da vida. Descubra que você é capaz de construir a felicidade. É claro que são várias, né, crenças aqui, e não, eu acho que não cabe a gente falar de todas hoje, talvez, porque é muita coisa. Igual a gente faz um estudo disso, né? Um estudo de sentimentos. A gente estava lendo um capítulo sobre depressão, mesma coisa. E aí, nesse capítulo mesmo, a gente percebeu que cada item parecidíssimo com esse, né? A gente levou um mês, assim, para ler todos. Então, é muita coisa, né?
Então, eu vou ressaltar alguns que para mim fizeram sentido. Você quer ressaltar algum, Charles? Não, Primeiro? pode falar assim. Bom, o primeiro que eu achei muito bom é sobre ficar ressentido com o passado, que é o primeiro item que está ali. E eu acho que faz todo sentido, né? Porque a gente ficar revivendo e remoendo o passado. E aí a Por gente que não será conseguir que a trabalhar esse gente tem sentimento. que trazer esse, né? Por que será? Aí não tem como, não tem como não falar disso. Hum, Porque eu acho que é uma das coisas mais fortes, assim, que tem. Gosta de alfinetar o amigo, né? Tá certo. É, também tem minhas dificuldades, você sabe muito bem. E a gente tá se esforçando para superar cada uma, né? Você as suas, eu as minhas. Estamos Com na certeza. caminhada. Aí, assim, é importante a gente identificar pelo que a gente está ressentido, de onde vem esse ressentimento, com o que, com quem. É muito importante a gente identificar isso. Porque, na maioria das vezes, né, não é o outro. Na maioria das vezes é algo que dentro de você não está muito bem trabalhado. E aí a gente acaba se ressentindo, né? Então, às vezes é um sentimento que você não quer admitir que você ainda tem por uma pessoa, ou o fato de você não assumir sua própria responsabilidade na relação. Isso tudo gera um ressentimento, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso. O outro que eu achei bem legal é sobre. Aí tem a ver com esse, que é a questão do sentir culpa, que você está ressentido também, na maioria das vezes, tá ligado também o sentimento de culpa, assim como outras coisas, né? Mas pode ser uma expressão, né, desse sentimento, o sentimento de culpa. O outro que eu achei interessante também, sentir insatisfação com o que vê. Achei isso muito, muito forte, porque a gente está insatisfeito com o que vê, a gente tem a tendência de estar insatisfeito o tempo todo e com tudo. Então, quando a gente tem esse vício, né, essa crença viciante, igual está escrito aqui, a gente acaba insatisfeito com a vida, né? Nunca nada tá bom. Então a gente sempre fica, ah, não, porque fulano fez isso, podia estar melhor. Ou ah, eu fiz isso, podia estar melhor. Ou ah, podia acontecer tal coisa e não aconteceu, podia ser melhor. Então a gente sempre está no mundo dos olhos ali do que a gente gostaria que acontecesse e a gente não está conectado verdadeiramente com a realidade, né? Outro muito bom é ter a necessidade de acertar sempre. Eu achei muito bom porque aí eu me identifico bastante com esse. E aí, sua cara, ela entrega também, né, Thiago? Eu dá um risinho. Não, Mas eu me identifico bastante. porque eu me identifico também, não foi por... dessa vez nem foi pensando em você. Eu me identifico bastante também. Porque eu quero sempre conseguir fazer as coisas da melhor maneira de primeira, eu quero, né, sempre tá necessidade de acertar. Só que o acerto, né, é claro que vai depender de cada circunstância, cada pessoa, ela vai ter uma função diferente, mas é essa necessidade de você ter um controle sobre aquilo que você acredita que tem que ser, sabe? A gente acredita que a gente precisa acertar tal coisa, e aí quando não acontece do jeito que a gente quer, gera uma irritabilidade muito grande, estresse, e aí gera aquela sensação de tipo, nossa, caramba, eu devia ter feito isso e não fiz. E aí vira uma culpabilização também do que poderia ter sido e não foi. Então, essa questão de acertar sempre, de certa forma, você fica remoendo situações e sentimentos, porque você não consegue aceitar as coisas do jeito que elas são, né? O outro que eu achei bem legal é sobre ter de ser forte. E aí, o ter de ser forte eu achei muito bom porque o ter de ser forte é a gente se isolar, a gente se colocar numa ilha, sabe? E a gente assumir ali a posição de que a gente precisa dar conta de tudo sozinho sempre. Ou que eu não ou que eu não preciso do outro, né?
E tudo isso é essa posição de eu dou conta, né? O suficiente, eu não preciso de ajuda de ninguém. E é uma expressão do orgulho também, né? Então, claro que as pessoas elas passaram por diversas situações na vida e que acabam que a forma que ela encontra de sobreviver é ser forte, né? Para aguentar a carcaça. Essa é a realidade, né? Tudo que a gente desenvolve assim, ela vem de algum lugar e, enfim, ela tem um propósito, uma função, mas não necessariamente que precisa ser assim para sempre. Aquilo pode ter sido muito bom para a pessoa em determinado momento, para ela conseguir dar conta, por exemplo, de criar os filhos sozinha, de, né, ter que trabalhar e criar filho e tudo mais. Mas aí chega um momento da vida que talvez aquilo não esteja mais sendo bom para ela, né? Então, em um determinado momento foi bom e fez a função, e o outro já não faz mais sentido. E aí é um processo para a pessoa conseguir é, aprender a compartilhar as dores, compartilhar as coisas boas com o outro, que a gente não precisa estar numa ilha, né? A gente pode estar junto, conectado. E aí a gente está conectado também. Fica muito mais fácil a jornada do que a gente estar sozinho. Muito mais fácil, porque o outro ele vai ver o que você não está vendo, muitas das vezes. O outro vai ter habilidades que você não tem. E o outro, ele vai ser aquela pessoa também que, caraca, tô achando que o mundo está acabando, mas você tem uma pessoa ali para compartilhar e ela falar assim para você: Nossa, eu também tô achando que o mundo está acabando. É de uma, como que fala? É de um alívio tão grande assim quando a gente consegue se identificar com o outro e compartilhar, né? As coisas boas e ruins. É muito bom, a gente não precisa, né, ter que fazer tudo sozinho. Estou falando para mim, viu, gente? Não só para vocês. É interessante a gente lembrar que, né, a gente compartilhar que foi o que aconteceu com a gente essa semana, né? A gente precisou ter uma conversa para falar sobre isso, porque os dois estão acostumados a fazer as coisas sozinhos, os dois têm um perfil bem parecido de, de dominar as relações, vamos dizer assim, e a gente precisou entrar em um acordo para que as coisas fluíssem bem. Os dois têm a mesma ideia e tudo, mas a gente tem as crenças que nos limitaram durante a vida toda, né? No meu caso, 29 anos e da Maria, 25 ou 26, que é 25. 6. Então, assim, são 26 anos, 29 anos de um pensamento quadrado ali, né? Vamos dizer assim. Então, dois quadrados agora, né? Aquela questão, né? Dois bicudos não se beija, né? Engraçado é que eu tava achando que tava tudo bem e a Maria já tava, opa, tem alguma coisa aí. Ela falou, então vamos conversar. E aí a gente conseguiu entrar num acordo que tudo fica bem. E a gente vê o quanto que um completa o outro aqui nessa relação que a gente está tendo, sabe? Porque quem está acompanhando as lives aí já deve ter percebido isso. Um faz melhor que dois, isso é sem dúvida. Né? E quando a gente conseguir juntar mais pessoas aí, a gente vai ver que vai ficar melhor ainda. Então, quando a conexão ali acontece, quando a gente começa essa nossa live aqui, essa nossa conversa, as coisas vão fluindo de uma forma que, quando eu estou começando num raciocínio, ela já está nesse raciocínio também, e as coisas vão fluindo, sai de mim, sai por ela, e a gente vai fluindo junto, né? Um completando o outro. Então, assim, a gente sempre lembrar dessa questão que a gente já falou outras vezes, que a evolução é individual, mas a gente precisa dessa relação social para que a gente possa melhorar o nosso mundo. Então, sem essa relação, o mundo vai ficar estagnado, né? Vai haver mais e mais conflitos, igual já tem bastante. Então, o que a gente precisa é começar a ter diálogo. E eu acho muito bom, porque a gente tem um outro grupo, né? Que é eu, a Maria e a Lilian, que é nossa amiga também. Ela e a gente tem esse diálogo um com o outro, de um falar para o outro, olha, essa atitude sua causa incômodo, né, em mim. E a gente vai conversando sobre isso, porque às vezes eu não estou vendo a coisa do jeito que está acontecendo. Né? Para mim, às vezes é normal, mas está incomodando.
Então, eu não posso deixar acontecer, tá me incomodando, aí eu vou chegar, a Lilian tá tendo alguma atitude que tá me incomodando, eu vou chegar pra Maria e vou falar, ai, nossa, a Lilian tá fazendo isso e isso, eu não tô gostando. Então, assim, não é assim que funciona, né? Eu tenho que chegar e falar, olha, Lilian, tá acontecendo isso e isso e isso. Enquanto a gente levar que as relações, elas precisam ser mais transparentes, os conflitos vão diminuindo, né? O que leva aos conflitos são esses disse-me-disse sempre que existem na nossa sociedade, que ainda é uma crença muito ruim que existe na nossa sociedade como um todo, né? Essa crença de que eu não posso chegar para o outro e falar o que eu penso. Lógico que você pode. Você não pode ser arrogante com o outro, mas dizer a sua opinião com amorosidade é seu dever. Você não pode deixar o outro fazer o que quer com você ou fingir que está tudo bem só para poder agradar o outro. Tem a ver com toda essa questão que a gente vem falando sempre. A gente precisa se posicionar. Né, Maria? Muito bom, muito bom. E eu tô aprendendo muito com você, eu já falei bastante isso. Eu tenho uma dificuldade de comunicação muito grande. E aí, assim, eu tô desenvolvendo isso, né? Tem mais de anos já que eu tô desenvolvendo isso, na terapia também, enfim. E aí as relações novas, né? Desde que eu comecei nesse trabalho, elas fluem muito mais fácil a comunicação do que algumas antigas. E aí, né, é um processo todo, então, agora que eu tô conseguindo me comunicar com as novas, aí eu vou reproduzindo esses comportamentos nas antigas também, de forma mais natural, mas ainda assim está sendo um processo, e o Charles ele já tem mais facilidade no diálogo, então isso me impulsiona a falar também, me deixar mais à vontade para me colocar, né? Falar o que eu tô pensando, o que eu tô gostando, o que eu não tô gostando. Então isso tem me ajudado bastante também. E já tem aí, daqui a pouco vai fazer um ano que a gente já tá junto, né? No curso, nas coisas assim dos trabalhos, né? Sim. Então, tem ajudado bastante mesmo. Uhum. E tem fluído muito bem, né? Porque a gente, junto na coordenação de um grupo e sem brigas, a gente sempre conversou Uhum. e conseguiu se entender muito bem. Então, eu acho que isso é muito importante, porque a gente sempre vem conversando, né? Que a gente precisa mostrar com o exemplo. E hoje eu vejo que a gente consegue ser esse exemplo, porque a gente tem diferenças, é lógico, mas você sabe de tudo que eu penso sobre e eu sei o que você pensa sobre mim. Então isso é Uhum. muito importante pra gente. E isso a gente está falando Eu aqui acho. para que quem possa assistir entenda que isso também é válido, né? Porque às vezes a gente está ali numa posição, até dentro de casa mesmo, e aí você pensa uma coisa sobre a pessoa, e aí você não pode falar porque a pessoa se dói também, então você tem que chegar e falar, olha, eu vou falar, a gente é responsável pelo que a gente faz, a gente não é responsável por como o outro vai receber, como o outro vai agir, isso é uma coisa que a gente fica sempre colocando, né, de empecilho para poder se expressar. Então, se você está se expressando ali de forma amorosa, de forma clara, né, para não deixar entre linhas também, eu vou falar assim, olha Maria, você está fazendo, você está conversando comigo, olhando para o lado e isso me incomoda. Aí a Maria, eu assim, tá, mas eu não estava olhando e tal, então não, olha só Maria, quando eu estou falando com você, eu quero que você olhe pro meu olho. Pô, usando um exemplo bobo assim, mas tem outras coisas que acontecem que às vezes você quer falar e quer que o outro interprete o que você está falando. Né? Você fala entre linhas ali e quer que o outro entenda o que você está dizendo. Não, a gente precisa ser claro nas nossas conversas. Olha, Maria, Aí, por exemplo, isso aí, pode vou falar. só pegar o gancho que você falou. Aí, por exemplo, você fala pra mim, Maria, quando eu tô conversando, eu gosto que você olhe pro meu olho. Aí, eu vou virar pra você e falar assim, então, Charles, só que eu tenho muita dificuldade de olhar no olho enquanto eu converso. Tá Isso tudo aí. bem se eu olhar pro seu rosto, porque no olho eu não consigo ainda, mas pro rosto é possível. E aí entra no acordo, que é o que a gente Isso falou. aí.
Que ele explicita o incômodo dele, eu coloco como eu vou lidar com esse incômodo dele. Pode ser que eu, né, já fale assim, não, tudo bem, então eu vou olhar pro seu olho. Mas pode ser que para mim seja difícil. E é possível a gente chegar num acordo e tá ok com isso. Então, pode ser que, né, a gente consiga se acertar aí nesse meio do caminho, né? Eu vou falar o que é um problema meu, e aí acredito que alguém deve se encaixar também nisso. Mas eu tenho um problema gigantesco de que quando eu quero falar alguma coisa com alguém, eu fico criando histórias sobre aquilo que eu vou falar com a pessoa. Eu fico assim, eu quero falar para Maria que ela ontem foi grossa comigo. E aí eu fico assim, mas como é que eu vou falar isso? E aí eu fico ali, eu vou falar desse jeito, meu Deus. Aí eu falo isso, aí eu fico pensando em como vai ser a reação dela. Se eu falar desse jeito, ela vai reagir assim. Se eu falar assim, ela vai reagir assim. Não, eu tenho que pensar assim. O que eu quero expor para ela? Eu quero expor que ela foi grossa comigo. Ok. Como eu posso falar isso de uma forma carinhosa? Entendi. É assim que eu vou falar. Então tá bom. Eu vou chegar e vou falar. Se eu ficar pensando em como que ela vai agir perante a forma que eu vou falar, a gente nunca vai sair do Você não lugar. vai fazer. Nunca. É isso aí. Isso aí. Inclusive, quando a gente quer conversar alguma coisa com alguém, a gente não manda falando pra pessoa, eu quero conversar com você. Ele tá falando isso porque eu fiz isso, gente. A indireta dele. A Foi indireta direto, direta. diretíssimo. Mas a gente já Foi combinou direta sobre isso, mesmo. não foi? Sim, a A gente gente já já entrou combinou. num acordo Quando quiser sobre isso. falar, Isso aí. quando quiser falar, liga. Uhum. Ui. Muito bom. Show de bola. Achei que foi muito bom o diálogo, a nossa interação, né? E para a gente dar procedimento hoje, né? A gente vai fazer a nossa meditação. E aí, hoje eu vou fazer uma técnica com vocês, tá? Que eu tenho trabalhado em mim já tem um tempinho, alguns anos aí que eu tô fazendo. Eu faço, né? Dou um tempo, faço de novo, então de tempos em tempos eu tô fazendo. E toda vez que eu faço é de uma forma diferente. E aí, a técnica se chama Ho'oponopono, tá? É uma meditação, funciona como uma meditação guiada, né? Uma oração, mas como meditação guiada. Então, eu fiquei de fazer uma live sobre o Ho'oponopono, ainda vou fazer. Não é algo perdido, vou fazer ainda. Mas aí, falando brevemente só, para vocês não caírem totalmente de paraquedas, né? É uma técnica havaiana, e aí a gente repete o mantra, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E aí, quando a gente está fazendo esse mantra, a gente está limpando energeticamente nossas memórias, memórias atuais, memórias ligadas com outras pessoas do nosso convívio, que são as memórias compartilhadas, memórias de antepassados, enfim, é tudo memórias, né? E de vidas passadas, de antepassados, de pessoas que convivem com a gente, que às vezes a gente compartilha uma memória. E aí, por exemplo, eu vejo algo no Charles que me conecta a ele. Alguma dificuldade dele, eu também tenho em mim. Então, quando eu estou fazendo esse mantra, eu estou limpando em mim e nele esse mantra, sabe? Essa dificuldade, essa emoção. Porque o Ho'oponopono, ele parte do princípio, né? Da física quântica e tudo mais, de que todos nós estamos todos interligados. Nós todos somos um. Então, o que está em mim também está nele. E o que está nele também está em mim. E aí, assim, por exemplo, as pessoas do nosso convívio, elas na maioria das vezes, elas compartilham, ressoam, né? Tem ressonância com a gente em relação a algumas memórias que precisam limpar ainda, né? Precisam ser curadas, olhadas com amor e tudo mais. E aí a gente às vezes nem tem essa consciência, né? A maioria das vezes a gente não tem essa consciência. Então essa técnica ela é muito boa para estar fazendo essa limpeza das pessoas do nosso convívio, de nós mesmos, nossas próprias dificuldades, enfim. E aí hoje eu vou estar direcionando ela para cada um, né? Para si. E aí, se vocês acharem que ressoar em relação a alguém, tudo bem também. Geralmente a gente acaba, eu falo por mim, eu já tive percepções durante a prática que foram ligadas até a minha infância. Então, isso pode acontecer, tá? E pode acontecer também de vocês chorarem,
pode acontecer de vocês terem algum sentimento, alguma sensação, é normal, tá? E aí eu vou pedir, se possível, aí eu não sei nem se tem como, Charles, de você montar o seu microfone, porque eu vou pedir para vocês repetirem comigo. Enquanto eu vou fazendo, vocês fazem também. Que aí o seu ouvido precisa estar ouvindo as palavras que você está repetindo. Então é importante que quando fizer, vocês repitam também. Ficou claro? Muito claro. Então tá bom. E Lembrando, aí, para quem tiver aí de fone, igual eu tô, é importante tirar o ouvido direito, porque é por onde a gente recebe todas as informações. isso aí. Então a gente escuta ela por aqui, pelo esquerdo, mas ouve a nossa própria voz dizendo para nós mesmos pelo direito. Isso aí. Muito bom. Boa questão. E aí, hoje, junto com essas palavras, eu vou falar para a gente fazer a ativação do timo, que é o órgão ligado aí ao chakra cardíaco, tá? E aí, ele está ligado à capacidade de nós amarmos e deixarmos ir o que precisa ser levado embora, tá? A gente falou de emoções, falou de limpeza emocional e hoje a gente vai continuar fazendo isso, só que de uma forma diferente. E aí é isso. Eu vou começar então, tá? E aí vocês repetem junto comigo, enquanto eu vou fazendo esse tapping aqui, como é que fala? É o tapping, é você ficar botando assim, não precisa ser com força, pode ser de leve, mas aqui no timo, tá? Aqui perto do pulmão, do coração, enfim, aqui no meio mesmo. Beleza, então. Vamos fechar os olhos, inspirar profundamente. Inspirando em 1, em 2, em 3. Soltando o ar em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, inspirando profundamente. Em 1, 2, 3. Soltando o ar devagar em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, inspirando em 1, 2, 3. Expirando o ar em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vocês vão ficar cada vez mais relaxados, soltando os ombros, continuando na respiração normal, em uma posição relaxada. E a gente começa. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, a minha família, meus parentes e antepassados, ofendemos a sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início da nossa criação até o presente, pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz, e assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Declaro-me presente em todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes, por este instante e em seu tempo, por tudo que não me agrada de minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes, em alguma vida passada. Eu sinto muito, me perdoe,
Eu te amo. Sou grato. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora, por este instante, em todo o tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Por este espaço sagrado que eu habito o dia a dia e com o qual não me sinto confortável, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Por tudo que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor. Divindade, limpa em mim o que está contribuindo com a minha escassez. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso, minhas memórias, eu te amo. Eu agradeço pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Neste momento, afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo. Para minhas memórias e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo. Reconheço as minhas memórias aqui neste momento. Sinto muito. Te amo. Minha contribuição para a cura da Terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou. Se eu, a minha família, meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. Desde que isso se limpe e purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz, e assim é. Para concluir, digo que esta oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma da minha. Então, esteja bem. E na medida em que você vai se curando, eu te digo que sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu, para a cura. Agradeço por estar para mim. E eu te amo por ser quem você é. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Vamos respirando profundamente. Inspirando, respirando, sentindo essa energia, sentindo esse mantra entrando e fazendo morada em nossos corações, nos conectando com o nosso eu interior, com a nossa essência divina. Vamos retornando aos nossos corpos, ao momento presente, ao aqui e agora, em que tudo é possível.
ao aqui e agora, em que temos o poder da ação, o poder de fazer diferente. Nós limpamos, nós limpamos as memórias, limpamos os sentimentos, para que o hoje, para que o agora se torne muito mais fácil, para que nós não precisamos repetir os mesmos padrões de comportamentos, os mesmos sentimentos e as mesmas emoções. Que nós possamos ser novos todos os dias. Graças a Deus. Como é que foi? Intenso. Foi intenso, né? Né? Eu, na hora que eu tava fazendo, que eu tava falando, que eu tava limpando, eu senti todos juntos, sabe? A gente tá online. Gente, eu sempre choro, me perdoem, mas não tem como. Eu sempre me emociono, mas eu senti literalmente assim, como se estivéssemos todos aqui no mesmo espaço unidos, em um círculo limpando. Se você tá nessa live agora, se você tiver depois, não é por acaso. Nós estamos todos juntos, conectados, limpando nossas memórias que estão compartilhadas, sem que a gente saiba que elas estão. Lembrando que o acaso não existe. Nada é por acaso. Nenhuma relação é por acaso. Nada que a gente vê é por acaso. Tudo que transforma, que mexe com a gente, é porque tem um sentido na nossa vida. Não estou falando sobre as coisas fúteis da vida, porque senão também a gente vai achar que tudo que vem é maravilhoso pra gente. Mas sobre essas conexões que a gente faz, que a gente sente que mexe com a gente. Então, não é por acaso. Não é por acaso que eu e a Maria resolveu começar a fazer essas lives. Não é por acaso que a gente teve a ideia de começar um estudo juntos. Então, nada é por acaso. Tudo tem um sentido, né, Maria? Isso aí, com certeza. E eu só quero agradecer mesmo. Eu tô muito emocionada. Eu tô tentando não ficar chorando muito, mas eu tô muito emocionada porque eu queria muito, muito, muito estar espalhando essa técnica para mais pessoas, porque já me ajudou muito, me ajuda muito ainda e para mim é muito importante eu poder estar levando isso para mais pessoas, sabe? É uma técnica simples, mas que ela é muito poderosa. E assim, a ideia não é que a gente só faça uma vez, ela é para ser feita de forma constante, né? Quanto mais a gente faz, mais a gente sente a potência dela, sabe? É assim. E eu tô muito grata mesmo, muito, 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 por estar podendo me expressar, levar um pouco disso que tá aqui dentro para as pessoas. E eu vou aproveitar esse momento para falar sobre uma mensagem, né? Uma mensagem que eu acho que faz sentido. Que eu e a Maria, a gente vem estudando muito sobre essa questão de espiritualidade, né? Como a gente já falou aqui, a Maria faz psicologia, eu sou formado em fisioterapia, então a gente está num caminho muito diferente do que as nossas formações trazem para a gente. E isso gera um conflito muito grande dentro da gente mesmo. Porém, tudo que a gente vem fazendo é querendo realmente levar o bem, né? E a gente entende que quando a gente está fazendo as coisas em nome do amor, em nome dos ensinamentos que a gente tem recebido, de acordo com o Evangelho de Jesus, a gente entende que as coisas elas fluem muito melhor. Então, para você que está aí
online assistindo com a gente, tem acompanhado a maioria das lives, para vocês que têm assistido depois, essa mensagem de amor realmente, de levar, sabe? Às vezes parece bobeira o que a gente está fazendo aqui, a gente faz uma inspiração, a gente conversa um pouquinho, a gente fala sobre a gente, pode até ser uma bobeira, sabe? Mas tem muita gente que precisa receber essa mensagem, que às vezes essa pessoa se esqueceu tanto de si própria que se ela ouve alguém conversando e acolhendo ela, por mais que seja gravado, ela vai se sentir bem. Então, faz, faz o que a gente está fazendo, sabe? Esparrama essa mensagem de amor. Não estou dizendo para esparramar o nosso vídeo, estou dizendo para começar a falar. Grava um vídeo dizendo o quanto é belo o amor de Deus por você, sabe? O quanto que a mensagem de amor, ela toca as pessoas. A gente vê que hoje em dia isso tem crescido muito, mas, como diz, né, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, assim, a gente precisa de mais gente espalhando amor. A gente precisa de mais gente com vontade de mostrar que o amor realmente liberta. E não é mostrar que está evoluído, que é o melhor de todos. Não. É apenas mostrar que você está buscando, sabe? E o simples fato da gente estar buscando essa conexão com o amor já nos transforma muito. Então, que a gente possa sair dessa live, quem assistir depois, possa levar essa conexão dentro do coração, entendendo que espalhar o amor da melhor forma possível, entendendo que quando a gente se sente acolhido e a gente começa a acolher um outro irmão, a gente vai expandindo essa nossa corrente de amor. Então, a gente lembrar que nada é tolo, nada é idiota. Ah, eu não vou falar isso porque isso é idiota. Eu acho que, assim, se eu e a Maria parasse para pensar, a gente não ia estar fazendo isso, sabe? Botando nossa cara a tapa, falando sobre as coisas que a gente tem falado, porque parece bobeira, sabe? A gente está estudando agora, a gente não é nenhum desses grandes mestres aí de meditação, mas a gente está fazendo isso aqui com muito amor. E a gente sabe o quanto a gente tem sido ajudado, espiritualmente mesmo falando, por, por conta disso, pela iniciativa da gente começar a fazer. Então, cada um que puder espalhar o amor, não perde essa oportunidade. Não perde, porque é transformador. E, e o tempo, ele só existe na Terra, só existe aqui, na nossa matéria, né? Só materialmente que a gente entende o que é tempo. Fora dele, não há tempo. Então, não existe nada do que a gente está aqui pensando que, eu não tenho tempo para fazer nada disso, eu não tenho tempo para parar na rua para conversar com alguém que está ali precisando de uma conversa. Meu primo está me ligando e eu não tenho tempo para isso. Gente, vamos parar com isso, sabe? Às vezes também, lógico, que as pessoas podem aproveitar da gente. Isso acontece. Por isso que é importante que a gente se conheça. Para a gente não deixar que o outro também vire um eterno passivo na nossa vida. A gente precisa mostrar para o outro que a mudança ela é individual. Então eu vou sim acolher meu irmão, eu vou ouvir, mas eu vou mostrar para ele que ele precisa caminhar com as próprias pernas. Então, espalhe o amor. Uma mensagem de bom dia, uma mensagem bonita que você leu, espalha ela, coloca no story, mas não tem nada a ver com o que eu faço da minha vida. E daí? A gente não deve satisfação para ninguém. Tem tanta gente já fazendo tanta coisa que não precisa na internet. Por que a gente não pode espalhar alguma coisa boa, não é mesmo? Realmente. Tem Então, muita gente fazendo coisa que não precisa. a mensagem é essa. Vamos espalhar o amor de todas as maneiras que a gente puder.
Isso aí. Muito bonito. Vamos encerrar, né? Só agradecer mesmo a presença de todo mundo de novo. Acho que é muito importante. E aí, você quer fazer a prece, Charles? Posso fazer? Então tá. Senhor Deus, Jesus, nosso Mestre, obrigado por toda a cura que pudemos acessar nessa noite. Obrigado pela oportunidade de nos perdoarmos, por podermos perdoar as nossas fraquezas, os nossos erros. E obrigado por aumentar em nós a vontade de sermos alguém melhores. Sairemos daqui hoje, Senhor, com o coração ainda mais cheio desse teu amor. O amor que nos une, que torna todos os habitantes dessa terra apenas um. Aquele que comete crimes e aquele que está no mais elevado nível espiritual. O Senhor torna apenas um com o seu amor. Pois foi essa a mensagem que Jesus nos trouxe. Amar o nosso irmão, perdoar os nossos irmãos. Pois todo aquele que ainda comete um erro, a gente precisa olhar com carinho, com amor, pois ele apenas é um irmão que está adoecido. E a gente precisa lembrar que nós também já cometemos erros. Talvez a gente não se recorde com muita clareza de erros que cometemos no passado, mas inconscientemente eles estão na nossa memória. E se a gente pudesse acessar, talvez a gente também olharia com esse olhar de ódio com o qual a gente às vezes olha o nosso irmão nesse momento presente. Meus irmãos, imitam amor todas as vezes que ouvirem uma notícia que nos deixa revoltados. Transforme essa energia em amor, pois sabemos que o ódio e o amor são sentimentos muito paralelos, quase que inconfundíveis, pois estão numa linha tênue e basta um alfinete para que o amor se torne ódio. Então não deixemos nos levar pelas emoções de notícias que nos apavoram ou que nos causam revolta. Podemos sim, naquele momento, ficarmos chocados, mas com o autoconhecimento podemos transformar toda a energia em amor. Pois nossos irmãos que estão perdidos ainda irão encontrar a luz. E nós precisamos ajudá-los. Se não podemos fazer algo físico por ele, podemos nos ajoelhar ou nos sentarmos num canto e fazer uma prece, pedindo a Jesus que leve amor ao coração daquele irmão, para que ele entenda que o mal que ele faz é contra si próprio. E tudo o que ele faz, a própria consciência dele irá cobrá-lo e será doloroso.
para ele. Se ele não compreender, que essas atitudes o levam ao mal. As dores que ele sente são tudo consequências dessa atitude. Então, meus irmãos, por que vamos nós contribuirmos com a dor dos nossos irmãos, se nós podemos vibrar em amor, em paz? Sejamos todos paz e luz na vida de nossos irmãos. Que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo possa brilhar sobre nossas cabeças nesse momento, enchendo o nosso peito de amor, para que nesta noite nós possamos nos conectar ainda mais com o nosso eu interior, com o nosso ser divino, para que amanhã, ao acordarmos, a gente queira espalhar o amor ainda mais. Que a bênção de Jesus esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Graças a Deus.